Todos acharam? Verso de número 30 diz assim: Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-o no meio deles, pegando nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome poderá falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Vamos orar? Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em concordância com o Fernando, Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine nessa manhã e fale ao nosso coração. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração para vermos Jesus. E traga discernimento, Senhor, traga discernimento ao nosso coração. Que a Tua palavra viva e eficaz possa transformar cada um de nós em pequenos cristos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é: o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. O relato de hoje acontece depois da transfiguração de Jesus Cristo. No alto da montanha, Jesus se revela a glória que ele tinha antes da sua encarnação. Ele conversa com Elias e com Moisés, e Pedro, Tiago e João têm um vislumbre daquilo que Jesus era antes da criação do mundo. Toda a sua glória é revelada. Quando Jesus e Pedro, Tiago e João descem no monte, eles encontram os 9 discípulos lutando, tentando expulsar o demônio de um jovem que jogava ele no fogo e na água, tentando matar ele, mas eles não conseguiram. Eles não foram capazes de expulsar aquele demônio. Jesus, então, tem misericórdia, tem compaixão daquele pai e daquele filho e expulsa aquele demônio. Então, nós chegamos no texto de hoje, dessa manhã. Agora, Jesus vai falar pela segunda vez a respeito da sua morte e ressurreição.
nós veremos que a morte e ressurreição de Jesus, especialmente a sua morte, é a base para a vida cristã, é a base para vivermos no reino de Deus, é a base para a liderança no reino de Deus. E nós veremos que o reino de Deus é diferente dos reinos do mundo. No reino de Deus, os discípulos devem imitar o Mestre em seu serviço e sacrifício. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto nos mostra Jesus revelando a sua futura morte. Então, no reino de Deus, o rei precisa morrer para vencer. E isso é completamente contra a nossa cultura. Onde já se viu um rei ter que morrer para vencer? Não tem como na nossa cultura. Na nossa cultura, o rei que vence é o rei que mata, é o rei que acaba com o império dos outros. Mas não é assim no reino de Deus. Nesse mundo, os reis, os imperadores, os políticos e os poderosos vencem por meio da morte literal, algumas vezes, e da morte de reputação dos seus inimigos. Você quer matar uma pessoa? Manche a reputação dessa pessoa. No tempo que nós trabalhamos lá no Instituto, um dos meus maiores medos era eu ou algum dos colaboradores serem acusados de algum tipo de abuso. Porque uma coisa é você ser acusado e uma coisa é ser provado. Então você quer acabar com a reputação de uma pessoa? Fale mal de uma forma que mate a reputação dela. É assim que o mundo faz. Mas no reino de Deus não é assim. Para esse mundo, um rei que morre é um rei derrotado, vencido, fracassado. Mas no reino de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, morreu, precisou morrer para então trazer vitória. Dos versos 30 ao verso 32, nós temos então Jesus falando sobre a sua paixão pela segunda vez. E é muito interessante aonde acontece esse relato. Nós estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. E já ficou claro para todos nós que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Nós vemos isso lá no primeiro versículo do Evangelho de Marcos, quando Marcos nos fala, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a cada milagre que Jesus vai realizando ao longo desse evangelho, essa afirmação vai sendo confirmada. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus que se fez homem. Os discípulos talvez ainda não tenham muito claro essa questão. E nós precisamos lembrar, nós conhecemos a história completa. Nós temos todos os spoilers. Os discípulos ainda não têm, eles estão tendo um vislumbre. Lembre, Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus no alto da montanha. Os 9 não viram e nem o viram antes da ressurreição, porque Jesus mandou eles fazer boquinha de siri. Como nós vimos algumas semanas atrás, todos aguardavam a vinda do Messias naquele tempo. Era algo que todas as pessoas do povo de Israel tinham esperança, expectativa. Elas aguardavam, elas esperavam a chegada do Messias. Eu não sei, talvez alguns de vocês tenham passado por algo assim, parecido, quando você está esperando alguém no aeroporto ou na rodoviária. E a cada ônibus que chega, você pensa que é o ônibus que está trazendo a pessoa que você está esperando. E seus olhos ficam acordados, você pode estar morrendo de sono. Naquele tempo, a expectativa pela vinda do Messias era mais ou menos assim. E já havia acontecido de alguns falsos Messias chegarem e se apresentarem, dizendo: eu sou o Cristo. Alguns, inclusive, conseguiram arrebanhar um grupo de pessoas, mas tempo depois foram mortos
e o grupo acabou se desfazendo. Mas o Messias que os judeus esperavam, nós vimos, era um líder político, era alguém que pudesse sentar no trono de Davi e colocar o Império Romano para correr. Nós precisamos lembrar que eles pagavam imposto para Roma. E se você assiste o The Chosen, você vai ver que não era uma coisa tão boa ou algo que eles faziam com alegria. Nós vimos Jesus reprovando esse Messias, reprovando essa crença dos discípulos que pensavam que ele seria esse Messias. Não é pela força bruta, não é pela política que Jesus vencerá os seus inimigos. Jesus vai vencer os inimigos por meio de sua morte, porque o reino de Deus é diferente. Na primeira vez que Jesus falou sobre isso, Pedro chamou ele para o cantinho e começou a reprová-lo. Pedro, você está errado. A visão que você tem está errada. E vocês também. Jesus falou com os demais discípulos. A visão que vocês têm sobre o Messias está errada. Não, Jesus não era o tipo de Messias que eles queriam. Jesus é o Messias que Deus quis enviar. E com Jesus, o sofrimento vem antes da glória. E com relação ao plano de Deus, essa verdade é inegociável. Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Abra comigo, Isaías capítulo 53, a partir do versículo de número 2. É um texto longo, nós vamos ler juntos. 53, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
depois do sofrimento de sua alma. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Messias, esse é o nosso Jesus, esse é o Rei dos Reis. Essa semana tive o privilégio de assistir Superman com os meus amigos. O filme é muito bom e uma das cenas mais impactantes para mim foi quando Lex Luthor, brincando de roleta russa com um homem inocente na frente do Superman, ele mata aquele inocente. Ele mata aquele homem sem dó, sem piedade, apenas para ver o Superman sofrer, chorar, ficar com raiva. E ali você percebe que o ator que fez o Superman, o cara é muito bom. Só que quando o filme acabou, meus irmãos, eu confesso para vocês, eu fiquei completamente frustrado. E ainda falei, olha, nota que eu dou para esse filme 6,5. Não foi? Estava sem palavras, eu estava frustrado. E perdoem os spoilers, mas eu esperava um Superman mais no estilo Henry Cavill, mais parecido com o Batman. Um Superman durão, um Superman que pegasse o Lex Luthor pelo colarinho e matasse ele. Eu particularmente queria um Superman assim. Eu queria, mas eu fui frustrado. Por quê? Lex Luthor merecia morrer, os seus comparsas mereciam morrer, e eu queria que o Superman aniquilasse eles. Mas isso não aconteceu, para minha tristeza. O Superman não matou ninguém, nem o Lex Luthor. O Superman, quando enfrentava um inimigo, não utilizava toda a sua força. Lex Luthor é derrotado no final pelo Superman, mas em vez de ser assassinado, morto, esmagado, como eu gostaria, ele é preso e vai receber a justiça. E eu creio, no fundo, eu creio que o Superman tinha a esperança de que Lex Luthor se arrependesse dos seus erros e encontrasse redenção. E é incrível, meus irmãos, é muito interessante como essa minha experiência me lembrou da primeira vez que Jesus falou abertamente sobre sua paixão. Eu imagino que a mesma frustração que eu tive, talvez Pedro tenha sentido uns 10%. Aliás, eu tenha sentido uns 10% da frustração de Pedro. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dizia agora que era necessário morrer. Como assim morrer? Mas o reino de Deus é diferente. No verso 30... eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham medo de perguntar-lhe. Então, nós vemos aqui que os discípulos de Jesus são a sua prioridade. Jesus pregava para multidões, curava todos aqueles que o procuravam, expulsava todos os demônios, repreendia os ventos e os mares, ressuscitava mortos, mas tudo isso era apenas uma pequena fração da sua missão. É um pequeno pedacinho da sua missão. Jesus não dava tanta importância para esse aspecto do seu ministério. O que era importante para Jesus tinha nome e endereço, e Jesus andava com eles, Jesus conhecia eles, e Jesus os chamava de amigos. O foco de Jesus estava em preparar estes amigos
para a expansão do reino de Deus sobre a terra por meio da sua igreja. Então é importante que esses homens que levariam a mensagem do Evangelho até nós tivessem um entendimento correto a respeito do reino de Deus e a respeito do Messias. Entre Cesareia de Filipe, a caminho de Cafarnaum, Jesus gasta tempo ensinando os seus discípulos. E o coração desse ensino era a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus ensinava-lhes a respeito da sua paixão, enfatizando que ele seria entregue na mão dos homens, ou seja, entregue na mão dos seus inimigos. Judas, irmã Cleri, Judas é culpado de trair Jesus. Os anciões são culpados de trair Jesus e de matar Jesus. Os líderes religiosos, Fernando. Mas toda a humanidade também é culpada por causa do pecado. A morte de Jesus foi necessária por causa do nosso pecado. Nós merecemos a morte, Jesus morreu em nosso lugar. Franklin Ferreira diz que Jesus nasceu para morrer. O propósito central do ministério de Jesus era a sua morte. E se olharmos atentamente, perceberemos que Judas e os líderes religiosos daquele tempo apenas cumprem a vontade determinada de Deus lá na eternidade. A morte de Jesus não é um acidente. Não faltou poder para Jesus. Por exemplo, pensando no Superman, não faltou poder para Superman aniquilar Lex Luthor e os demais vilões. Da mesma forma, não faltou poder para Jesus, nem força. Porque se Jesus quisesse, ele poderia ser o Messias que todos queriam. Mas Jesus decidiu obedecer ao Pai e ofertar sua vida em sacrifício para redimir aqueles que um dia creriam em seu nome. O ponto principal da predição da paixão está no propósito de Deus enviar seu Filho para dar sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, o reino de Deus é diferente. O rei precisa morrer antes de ressuscitar. Isso não acontece porque ele seja fraco, porque seus inimigos são mais inteligentes. É o rei que se entrega à morte. Deus escolheu agir dessa forma para reconciliar o mundo consigo mesmo. O Pai não poupou o Filho e o Filho caminha de forma voluntária a estrada da redenção. E é uma estrada que tem trechos de sofrimento, rejeição e morte. Mas 3 dias depois ele ressuscitará com poder e glória. Os 12 não entendiam a necessidade do sofrimento e morte do Messias. E eles têm medo de perguntar. Não é que eles não estão entendendo as palavras de Jesus, eles não estão entendendo o que realmente Jesus está querendo dizer. E eles têm medo. E eles ficam quietos. É como se eles fechassem os olhos e fizessem pensamento positivo. Não, Jesus não vai morrer, Jesus não vai morrer, Jesus não vai morrer, Jesus não vai morrer. É como se eles fizessem isso. Mas com seu exemplo pessoal, Jesus prepara o coração dos seus discípulos para ensinar a necessidade de autossacrifício. E este é o segundo motivo pelo qual o reino de Deus é diferente, irmã Neuza. O reino de Deus é diferente porque no reino de Deus a liderança acontece mediante o serviço. Essa é a segunda diferença do reino de Deus para o reino desse mundo. Nesse mundo, no seu trabalho, lá na universidade, lá no prédio, lá no Menara, seja lá onde você estiver, a liderança acontece de cima para baixo. Quem tem poder, manda em quem não tem poder.
Os mais importantes lideram e dominam sobre os menos importantes. Os fracos, aqueles que não têm muita importância, não podem ser servidos. Eles têm que servir. É assim que funciona no mundo. Ou estou mentindo? É assim. É assim que funciona no mundo. A cultura que nós estamos envolvidos é essa. Mas no reino de Deus, os fracos, os menores, os desprezados devem ser servidos por aqueles que são líderes. E a humilhação de Jesus, o seu sofrimento, rejeição, morte, é a base para esse tipo de liderança no reino de Deus. Verso 33 e 34 diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no meio do caminho, mas eles guardaram silêncio, porque no meio do caminho estavam questionando quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o manda-chuva. Como dizia minha avó, quem é o dono da cocada preta? Ou quem está com o rei na barriga? Maria poderia ter dito isso, mas não disse, né? Ela estava com o rei na barriga. Então nós chegamos em Cafarnaum, meus irmãos. Não importa o local exato em que eles estão, Marcos não se preocupa, não sabemos se é a casa de Pedro, João, sabemos apenas que eles estão em Cafarnaum, nada mais. E da mesma forma que na primeira vez Jesus precisou corrigir o entendimento dos apóstolos sobre a sua missão, Jesus corrige novamente o entendimento deles a respeito do reino de Deus. Durante a viagem eles estavam discutindo quem teria o privilégio de ser o líder de todos nós. Quem tem o privilégio de sentar na ponta, de ser o primeiro a se servir? Quem vai ter o privilégio? Quem pode escolher o lugar que vai sentar? E a pergunta de Jesus deixa todo mundo sem palavras, porque eles estavam com vergonha de expor seu coração. Não é o que acontece às vezes? Às vezes a gente não fala porque está com vergonha de falar aquilo que a gente realmente está pensando. E talvez, meus irmãos, eles tenham esquecido quem era aquele que estava diante deles. Pedro, Tiago e João talvez tenham esquecido que era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estivesse diante deles. Mas a Escritura fala que antes mesmo que a palavra me chegue à boca, tu já conheces, Senhor. Eduardo Mano vai dizer numa das suas canções a respeito da onisciência, um dos atributos de Jesus. Ele diz assim: tu que controlas os ventos e os mares, contens o furor da pior tempestade, comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conheces. Sondas e vês pensamentos tão tolos, palavras tão feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de toda a beleza, habitas em meio à pobreza. Esse é Jesus. E eles ficam quietos, não falam o que está no seu coração, achando que Jesus era bobo, que Jesus não sabia. Mas Jesus, assentando-se, chama eles e diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus afirmou a necessidade de ser morto. E a ressurreição de Jesus é o comprovante de que o seu sacrifício foi aceito, de que ele venceu de forma completa o pecado e a morte, que são os inimigos, nossos maiores inimigos. Mas o seu sacrifício voluntário deixa claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
E da mesma forma, aqueles a quem Jesus chama para segui-lo não foram chamados para serem servidos. Eles devem servir. No reino de Deus, meus irmãos, o maior é aquele que serve. E ninguém pode ser maior do que Jesus, que nos serviu com a sua vida, morte e ressurreição, e até hoje serve como nosso intercessor diante do Pai, como nosso sumo sacerdote. O que Jesus está ensinando aqui é uma resposta ao egoísmo e à ambição dos discípulos. No reino de Deus, a liderança acontece por meio do serviço. Os discípulos devem imitar a liderança de Jesus, e isso deve acontecer na igreja, deve acontecer em casa e deve acontecer na sociedade. E isso é contra a cultura que nós vivemos. Liderar por meio do serviço é andar na contramão do mundo, é perder para ganhar, é morrer para viver na vida eterna. Lembra o que Jesus falou? Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Vá mais um pouco, vira o capítulo 10, verso 42, vamos comigo? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, não importa se estamos falando de reinos, de impérios, de empresas, de igrejas. A cultura padrão desse mundo impõe uma liderança autoritária. Aqueles que estão no topo devem ser servidos por aqueles que estão no meio e na base. Aqueles que estão no meio devem servir a quem está no topo e deve ser servido por quem está na base. E coitado de quem está na base, porque tem que servir todo mundo. É uma verdadeira pirâmide. É assim que o mundo funciona. Neste mundo quebrado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, dizia minha avó. Mas o reino de Deus é diferente. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, e especialmente para o exemplo que ele utiliza logo em seguida, verso 36, nós percebemos o contraste entre o reino de Deus e o reino do mundo. Diz assim: e tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Olha, nós hoje não temos talvez a noção de como era naquele tempo. Nós vivemos num tempo muito melhor. As crianças são valorizadas. Hoje em dia as crianças são valorizadas de forma geral. Poderiam ser mais, deveriam ser mais, mas elas são valorizadas. Mas naquele tempo, nos dias de Jesus, as crianças eram desvalorizadas, elas eram toleradas. Receber uma criança naquele tempo era se humilhar. Servir a uma criança naquele tempo era se humilhar. Não era algo que todo mundo queria fazer. De algum modo, hoje em dia nós ainda podemos ver um resquício disso. Quando nós vemos mães que cuidam dos seus filhos e não trabalham, e quando estão com outras pessoas, as pessoas perguntam: e você trabalha? Trabalho. Aonde? Em casa, cuidando dos meus filhos. Não, mas estou falando de trabalho de verdade.
Então assim, perceba que nós não estamos tão distante, mas a coisa melhorou muito. Mas naquele tempo, cuidar de uma criança, pegar uma criança, servir uma criança, preparar um alimento para uma criança, era humilhante para os judeus. De acordo com Jesus, aqueles que verdadeiramente são seus discípulos devem servir e ministrar a outros cristãos, mesmo que sejam fracos, sem relevância social, desprezados pela sociedade ou até mesmo marginalizados, mesmo que sejam os menores da nossa sociedade. É isso que significa receber uma criança em meu nome. Não é qualquer criança. Jesus não está falando de qualquer criança. Jesus está falando de crianças que vão em seu nome. Ele está falando de pequenos discípulos. Receber um pequeno discípulo de Jesus é o mesmo que receber o próprio Jesus. Servir um pequeno discípulo de Jesus é o mesmo que servir o próprio Jesus. E aqueles que servem um pequeno discípulo de Jesus, servem Jesus e o Pai que o enviou. Aqueles que recebem um pequeno discípulo de Jesus, recebem Jesus e recebem o Pai que o enviou. Entretanto, aqueles que não servem um pequeno discípulo de Jesus, devam refletir se receberam Jesus ou o Pai que o enviou. Será que nós temos recebido e servido pequenos discípulos? Ou nós nos importamos em servir apenas os discípulos mais graduados, mais importantes, mais famosos? Quando nós lideramos por meio do serviço, nós servimos a Jesus e o Pai que o enviou. E talvez você me diga assim: pastor, eu não quero liderar. Não, eu não quero liderar na igreja, eu não quero um cargo. Deus o livre. Talvez muitos de nós pensamos assim porque a ideia que nós temos de liderança cristã está relacionada com a ocupação de um cargo. Então eu só lidero se eu tenho um cargo. Se eu não tenho um cargo, eu não posso liderar. Mas no reino de Deus não é assim. Lá no Menara tem coisas que só a Thaline pode fazer. Não posso chegar lá. Outros funcionários talvez nem possam fazer o que ela tem que fazer. Ela precisa de um cargo. Mas no reino de Deus não é assim. Uma das formas de liderança que a Bíblia nos ensina e nos mostra é quando nós ensinamos outras pessoas e ajudamos outras pessoas a seguir Jesus. Não como um chefe que precisa ser obedecido, temido ou satisfeito, mas como Jesus fez com seus discípulos. Alguns de nós têm facilidade com determinadas coisas. Por exemplo, alguns conseguem ler a Bíblia 3, 4, 5 vezes por ano. E glória a Deus! E glória a Deus! Outros, entretanto, têm dificuldade para ler um capítulo por dia. Quando você que tem essa facilidade começa a ajudar outras pessoas a ler a Bíblia, incentivar outras pessoas a ler a Bíblia, você está servindo essas pessoas. Você está servindo um pequeno discípulo de Cristo. Você está juntando tesouros no céu. É como se você estivesse ensinando Jesus a ler a Bíblia. Outros irmãos são de oração e talvez percebam que alguns não são tanto da oração, tem dificuldade de orar, não sabe como orar. Quando você ensina um irmão, uma irmã a orar, ajuda, incentiva a orar, é como se você estivesse ensinando Jesus a orar. E aí nós precisamos lembrar, meus irmãos, que Jesus ele nasceu um bebê. Jesus precisou ser ensinado a palavra de Deus. E Jesus precisou ser ensinado a falar com Deus o Pai. Jesus, meus irmãos. Agora, quem será que deve ter ensinado Jesus a orar e a palavra de Deus? Provavelmente José e Maria.
Provavelmente. Com certeza, quem ensinou Jesus tem um galardão muito grande nos céus. E se nós estamos aqui hoje, temos uma participação de quem ensinou Jesus. Perceba o alcance de um pequeno gesto de serviço. Em terceiro lugar, o reino de Deus é diferente desse mundo. Porque nesse mundo, os reinos e impérios têm a tendência de ser sectários, exclusivistas. Mas o reino de Deus é maior do que nós pensamos. O reino de Deus, meus irmãos, é maior do que nossa igreja, com certeza. O reino de Deus não é apenas maior do que nossa igreja, o reino de Deus é maior do que nossa denominação, os batistas. O reino de Deus é maior do que os batistas. O reino de Deus é maior do que nós pensamos. Essa é a terceira grande diferença que nós encontramos no texto. E quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos sectarismo e exclusivismo. Veja a política, a guerra que nós estamos vivenciando entre direita e esquerda. Olhe para as grandes empresas onde a concorrência é desleal. Olhe para o futebol e as torcidas organizadas. A Ana compartilhou comigo, posso compartilhar? Ela compartilhou comigo algo que eu achei assim muito triste, que quando ela estava grávida e ela foi assistir um jogo do Palmeiras, ela, por um triz que ela não apanhou da torcida do Corinthians. Isso é o quê? Sectarismo, exclusivismo. E às vezes isso acaba invadindo as nossas igrejas. Uma das marcas de uma falsa igreja é o sectarismo, é o exclusivismo. Igrejas que se consideram uma última porta de salvação da humanidade. Algumas delas vão ter a palavra reino no nome, reino de Deus no nome, mas o seu sectarismo prova o contrário. Verso 38 do capítulo 9 diz assim: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. E parece que os discípulos ainda estavam com a mentalidade do mundo, mentalidade de concorrência. Talvez por fazerem parte de um grupo seleto de discípulos. João esteve no monte e viu a transfiguração e viu Elias e Moisés junto com Jesus. Talvez pensassem que tinham prioridade na fila do Messias. Mas sabe o que é mais interessante? É que quando nós colocamos esse texto com o texto que nós vimos na semana passada, nós percebemos a ironia divina. Deus é um Deus que tem ironia, sabia? Porque no texto que vem antes, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E agora, um desconhecido está expulsando o demônio em nome de Jesus. E João vai lá, como assim? Ele não está com a gente, vamos proibir de expulsar demônio em nome de Jesus. Jesus é nosso, só nosso. Eles devem ter pensado. Impediram aquele homem e agora estão dedurando ele para Jesus. Com certeza pensando que Jesus iria falar, parabéns, é isso mesmo, galera. Marcos, como de costume, é bem sucinto e ele não diz para nós quem era o exorcista, se ele seguia Jesus de longe ou não. O mais provável é que fosse um seguidor de Jesus que realizou o seu ministério fora do círculo dos 12. O apóstolo Paulo vai dizer
aos Coríntios: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O ministério como desse exorcista trazia glória ao nome de Jesus e não devia ser interrompido. Ao impedir aquele exorcista, os discípulos se acharam donos do poder, donos da autoridade divina, se acharam no direito de proibir outros de exercerem o ministério cristão. Mas olha as palavras de Jesus: não o impeçam. A autoridade vem de Deus, vem de Jesus, não vem de nós. É o Filho de Deus que tem autoridade. E Ele seria o único capaz de proibir, mas Ele não faz. E é assim que Jesus combate o exclusivismo dos seus discípulos, o sectarismo, porque o reino de Deus é maior do que a nossa igreja. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação. O reino de Deus é maior do que a nossa linha teológica. E é por isso que o reino de Deus é diferente. E é interessante perceber que esse sentimento de exclusivismo e sectarismo não começou ali nos 12. Abre em Números capítulo 11, verso 24 em diante. (24) 11 e 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, ele falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Dedo duro tem em tudo quanto é lugar. Gente ciumenta também. Mas a resposta de Moisés é muito parecida com a resposta de Jesus. Em Filipenses, Paulo vai dizer isso também. Paulo está preso em Roma. Lá no capítulo 1 ele vai dizer que algumas pessoas estavam pregando Cristo por inveja. Estavam pregando o Evangelho por causa que queriam ver Paulo sofrer. Mas eles estavam pregando a mensagem certa. Então Paulo fica feliz. Eu não tenho problema, eles podem falar mal de mim, eles podem achar que estão me prejudicando, mas eles estão pregando de forma verdadeira o Evangelho. Continuem.
Os credos ecumênicos, o credo apostólico, o credo de Nicéia, esse ano inclusive faz 1700 anos que o credo de Nicéia foi formulado. O credo de Nicéia foi um credo, um documento muito importante que os crentes do 3º, 4º século formularam a respeito da divindade de Jesus Cristo. Então, os credos, eles resumem as doutrinas principais do cristianismo, as doutrinas fundamentais do cristianismo. Por exemplo, o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, e aí por diante. Esse é um dos credos que nós também confessamos. Alguns anos depois, na Reforma Protestante, surgem os 5 solas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e toda a glória somente a Deus. Meus irmãos, o tamanho do nosso guarda-chuva é muito grande. Ele abrange os credos ecumênicos e os solas da Reforma. Dentro desse guarda-chuva nós temos luteranos, nós temos presbiterianos, nós temos assembleianos, nós temos metodistas, nós temos batistas. E dentro da tradição batista mesmo, nós não temos unanimidade em alguns assuntos secundários. Por exemplo, como predestinação ou o milênio. Entre os protestantes não existe consenso. Alguns protestantes vão batizar bebês, outros não vão. Nós não batizamos crianças. Mas não é por causa disso que nós acreditamos que um presbiteriano que batiza criança não seja nosso irmão em Cristo. Não é verdade? Ele está errado. Porque a ordem bíblica é muito clara: crer e ser batizado. E eles têm que fazer uma ginástica para poder explicar por que eles batizam criança. Mas eles são nossos irmãos. Eles creem nas coisas essenciais que nós cremos. A mesma coisa podemos dizer dos assembleianos. Eles creem nas coisas essenciais. Nós divergimos em questões como línguas. Nosso entendimento é diferente. Mas eles são nossos irmãos em Cristo. Em Marcos 9,41 é a primeira vez que Jesus refere-se a si mesmo como sendo o Cristo. E ele deixa claro que todos que o servem receberão uma recompensa. Não importa como você e eu estamos servindo aos pequeninos de Jesus, meus irmãos. Seja ensinando a orar, seja ensinando a ler a Bíblia, seja ensinando alfabeto. Não importa como nós vamos servir uns aos outros. Às vezes vai ser servindo uma cuca de banana mesmo, minha irmã. Às vezes um bolo, um pão. Às vezes é servindo com o tempo. Não importa o tamanho do nosso serviço, o que importa é que devemos fazê-lo com alegria, como se nós estivéssemos fazendo para Jesus. Por fim, em 4º lugar, Jesus termina falando a respeito de termos cuidado para não tropeçar no caminho. Jesus adverte a respeito dos tropeços que podem impedir alguém de entrar no reino de Deus. Nós precisamos ter cuidado para não tropeçar na estrada do discipulado. O caminho de santificação que nos leva à imagem de Cristo termina na nossa morte. E esse caminho, essa jornada envolve uma vida de vigilância e sacrifício. Nós também devemos cuidar para não ser pedra de tropeço para os pequeninos de Jesus. Nós devemos lutar contra o pecado, contra a tentação, que podem ser pedra de tropeço para nós.
A vida cristã é como se fosse uma estrada, mas ela não é como a Freeway, ou como a Regis Bittencourt, ou como a 101. Ela está mais parecida com aquela ruazinha no meio do mato, que o GPS te diz que vai ser mais curto o caminho. Ele só não te diz que você vai subir, vai descer, vai ter penhasco de um lado, um monte de buraco, árvores quebradas no meio do caminho. E a vida cristã ela é mais parecida com isso. E nós precisamos andar com cuidado. Nós queremos chegar ao destino que está proposto para nós. Muitas vezes vai ser necessário parar o carro, tirar os troncos do caminho. Em outras vezes vai ser necessário desviar de buracos para seguir viagem. Verso 42, Jesus diz assim, preste atenção nessa advertência. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Meus irmãos, o reino de Deus é diferente porque os pequeninos são valorizados. Nós temos que ter cuidado para não fazer um discípulo de Jesus tropeçar. Aqui Jesus está falando dos crentes que são mais fracos na fé, os novatos na fé, aqueles que não têm tanto conhecimento bíblico, teológico. São adultos, ou são crianças. São pessoas que estão caminhando com Jesus há mais tempo ou menos tempo, mas ainda não estão desenvolvendo na fé, não desenvolveram na maturidade, não estão maduros na fé. Jesus se preocupa com cada um dos seus seguidores. E nós precisamos cuidar para não ser uma pedra no caminho dessa pessoa. Aqueles que possuem maior conhecimento bíblico, teológico, precisam cuidar daqueles que possuem menos. E da mesma forma que servir um pequeno cristão é servir Jesus, fazê-lo tropeçar é algo que nós fazemos contra Jesus também. A severidade desse castigo, meus irmãos, Jesus diz que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, uma pedra de 2 metros de diâmetro, e jogar a pessoa no meio do mar. O sofrimento seria menor. Porque a morte por afogamento não dura para sempre. Mas Jesus vai dizer que o fogo do inferno nunca se apaga e o verme não morre. Os judeus tinham pavor do mar. Os judeus tinham pavor de morrer no mar. Uma morte por afogamento era uma das mortes mais terríveis. Sendo assim, o texto de Marcos 9,42 é um sério alerta que tenta inibir nós de escandalizarmos outras pessoas, de fazer outros discípulos de Jesus tropeçarem, se desviarem do caminho de Jesus. A punição para tal ofensa é muito grave. Verso 43 em diante, Jesus diz assim: se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Agora a advertência de Jesus, o foco de Jesus sai dos pequeninos e volta para nós. Jesus está falando com cada um de nós nessa manhã. Nós podemos colocar tanto os outros em perigo quanto a nós mesmos. Nós temos que cuidar. É melhor entrar na vida eterna, mesmo que isso nos custe tudo.
Billy Graham tinha uma frase muito interessante, ele dizia que a salvação é de graça, e ela é de graça. A salvação é de graça, é pela graça, por meio da fé. Mas a santificação vai custar tudo. Vai custar tudo, tudo. A cena é chocante, a natureza do pecado, nós temos aqui algo chocante diante dos nossos olhos. Olho, mão e pé, corte, lance-o fora. E aqui, meus irmãos, é um exagero. Sabe quando a gente exagera alguma coisa? Jesus aqui está exagerando. Nem Jesus, nem Marcos querem que eu e você arranquemos fora a nossa mão, literalmente. Nem Jesus, nem Marcos quer que nós arranquemos os nossos olhos, literalmente, ou os nossos pés. Porque como nós vimos em Marcos capítulo 7, o pecado não vem de fora, o pecado vem de dentro do nosso coração. Então, cego, maneta e perneta pode pecar da mesma forma. Você ri, né? Pode pecar da mesma forma. Não é porque não tem mãos que não peca. Ou, não é porque não enxerga porque não peca. Jesus deixa claro, meus irmãos, com essa frase, que não existe nenhum pecado, nenhum prazer nessa terra que compense a eternidade no inferno. E é melhor nós nos arrependermos, por mais que isso seja doloroso. E arrependimento de verdade é doloroso. Custe o que custar. Aqueles que lutarem com todas as forças por uma vida de santidade serão recompensados com a vida eterna. É preciso lançar fora tudo aquilo que é uma pedra de tropeço no caminho do discipulado, porque o inferno é real. É um lugar de sofrimento sem fim. E as palavras de Jesus servem como incentivo na luta contra todo e qualquer pecado que nós venhamos a enfrentar. A vida eterna é superior a qualquer prazer momentâneo que podemos experimentar nessa vida quebrada. Por fim, Jesus termina essa série de advertências dizendo no verso 49, cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Ser salgado com fogo, meus irmãos, é uma expressão difícil de entendermos, especialmente nós, gentios do século 21. Mas essa expressão está relacionada com os sacrifícios do templo. Então, se você for para o livro de Levítico, você vai ver que Deus ordenava que os sacrifícios fossem temperados com sal, antes de serem queimados. Algo que você vai ver em Ezequiel também. E em Romanos, Paulo vai nos dizer que nós devemos ofertar nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, nossa vida precisa ser ofertada a Deus de forma sacrificial. Isso é claro para nós. O fogo na Bíblia, quando aparece, geralmente ele tem a ideia de purificação. E no Novo Testamento, o fogo também traz a ideia de perseguição, é uma metáfora para a perseguição. Abra comigo 1 Pedro capítulo 4, verso 12 em diante. Lá no finalzinho da Bíblia. Ok? Todos acharam? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.
Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sofrer por causa de Jesus, meus irmãos, é ser salgado com o fogo. Ao sofrermos por causa do Evangelho e de Jesus, nós experimentamos o seu sofrimento e Deus trabalha em nós. Então, ser humilde e servo é o empurrão desse texto que nos move para frente, só que ser humilde e servo traz um rastro de sofrimento. E nós devemos estar prontos para sermos sacrifício vivo, salgado pelo fogo. Por fim, aqueles que se oferecem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, vivem em paz com as outras pessoas. Simples assim. É isso que Jesus quer dizer. Quando nós vivemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vivemos em paz com as outras pessoas. Concluindo, meus irmãos, no reino de Deus, o rei precisa morrer para dar vitória ao seu povo. No reino de Deus, a liderança é por meio do serviço. O reino de Deus é maior do que nossa igreja. E nós precisamos ter cuidado para não sermos pedra de tropeço na vida de outros discípulos de Jesus. E devemos lutar com todas as forças contra o pecado que tenazmente nos assedia dia e noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho que nos foi apresentado nessa manhã e que o Senhor possa aplicar de forma individual ao nosso coração também, Senhor. Que o Senhor possa nos transformar e nos ajude a perceber com maior clareza as diferenças entre o Teu reino e os reinos desse mundo. Queremos ser mais parecidos com Jesus e cumprir a missão que Ele nos deu nesse mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Nós vamos